Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, sejam todos bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo um belíssimo porta-prato. É um porta-prato, pessoal, que ele vai ter uma alcinha de crochê. Nós não vamos precisar das argolas nesse porta-prato. É um porta-prato que vai ficar bem diferente daqueles tradicional que a gente tem. E ele vai ficar estilo uma bolsinha, gente. Ele é simplesmente maravilhoso. Então, pessoal, nós vamos precisar para este porta-prato 6 florzinhas, tá? Essa é a florzinha pipoquinha modificada. Eu tenho aqui já no canal, vou deixar o link na descrição. Ela é o passo a passo mais econômico, tá, pessoal? Desenvolvi ela somente com 4 pontos altos e não 5. E olha como que ela fica bem perfeita, tá? Então, vou deixar para vocês na descrição. Nós vamos precisar, então, de 6 florzinhas como essa. Essa base aqui também, pessoal, eu já tenho a videoaula, eu gravei para vocês bem detalhada, tá? Eu fiz a videoaula somente da base do porta-prato. E vocês também podem estar usando como uma base de suplá. Como vocês estão vendo, olha como que ela fica bem certinha, tá? Ela fica bem retinha e ela é bem fácil de fazer. Então, eu vou deixar também na descrição para vocês, tá? Então, eu tenho o passo a passo bem elaborado desse fundo do nosso porta-prato. Gente, para fazer essas florzinhas aqui, se você gostou desta cor, eu usei, esse é o raio de sol da Barroco Multicolor. Gente, olha que cor mais linda, tá? Então, se você quiser comprar essa cor, só você chegar na loja e pedir o raio de sol da Multicolor da Barroco. E usei aqui, ó, pra tá fazendo o nosso square, usei o verde gramado, também da Multicolor da Barroco. Essas cores combinam super bem. Aqui, pessoal, pra tá fazendo esse fundo do nosso porta-prato, eu usei essa cor maravilhosa. Eu usei o amarelo ouro do Euro Roma, tá? Olha, gente, como que tá bem linda essa cor. Então, eu fiz aqui a minha base e vou fazer alguns detalhes nessa cor amarela. Como vocês verem aqui, ó, eu não cortei o fio. Eu fiz toda a minha base dessa cor e deixei pra cortar depois, porque eu vou unir o meu fundo com o corpinho do nosso porta-prato, eu quero na cor amarelo. Tá? Então, se você for fazer o fundo de uma cor e o corpinho de outra, você faz o seu fundo e não corta o fio, tá? Porque daí a gente vai voltar depois unindo aqui, tá, pessoal? Para unir as minhas flores e fazer o corpinho do meu porta-prato, eu tô usando, pessoal, a cor cru, tá? Esse é o Euro Roma na cor cru. E vou fazer também as alcinhas dele na cor cru, tá? Pessoal, esses barbantes são todos na ordem 6, tá? E eu usei a agulhinha número 3,5 pra tá confeccionando todo ele. Usei também a minha tesourinha pro nossos arremate. Então, pessoal, bora lá pro nosso passo a passo de hoje. Te convido, se você ainda não for inscrito, a estar se inscrevendo no canal e venha fazer parte da nossa família. Ative o sininho de notificações no modo todas, para que você receba de primeira mão todas as novidades postadas aqui. Agora sim, vamos lá para nossa aulinha de hoje. Bom, meus amores, então você eu vou deixar o link na descrição para vocês do fundo do nosso porta-prato. Faz o fundo do seu porta-prato e retorna aqui para que a gente dê continuidade para nossa aulinha, tá? Se você for fazer o fundo de uma cor e unir o seu porta-prato, fazer o corpinho de outra cor, você não corta o fio. Se você for fazer o seu porta-prato, o fundo, o corpinho, tudo da mesma cor, você pode estar fazendo e cortando o fio para começar a nossa união das nossas flores. Bom, meus amores, então, agora eu vou fazer a união das nossas flores, tá? Elas estão aqui todas prontas. E vou deixar tudo linkado aí para você na descrição, o fundo e também
as nossas florzinhas, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o meu square, eu tenho aqui, ó, 2 espacinhos antes do canto. Eu vou vir aqui, ó, pode ser no primeiro, no segundo, não tem problema, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui vou unir o meu barbante cru. Então, eu venho aqui, ó, puxo, vou fazer aqui, ó, uma laçadinha, pronto. Uni aqui. A daqui, pessoal, eu vou subir 1, 2 correntinhas. Vou voltar aqui, vou fazer mais 2 pontos altos. E eu já vou aqui, ó, arrematando meu fio. Pronto. Fiz 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse próximo espacinho, vou colocar mais 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, ficou assim. Vou fazer uma correntinha e já vou vir aqui trabalhar o meu canto. Aqui, pessoal, vou colocar 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Olha, ficou assim o meu canto. Uma correntinha, venho aqui nesse espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no espacinho, 3 pontos altos. Cheguei novamente aqui, olha, no meu canto. Vou fazer uma correntinha, vou entrar aqui, vou fazer apenas 3 pontos altos. Fiz os meus 3 pontos altos, eu já vou começar a fazer a minha união, tá? Esse jeito, pessoal, de fazer essas emendas, ele é um pouquinho diferente. E ele deixa o nosso porta-prato bem perfeito quando a gente vai emendar o fundo do porta-prato com o nosso corpinho, tá? Então, aqui, eu já fiz as minhas 3, eu já vou pegar aqui, ó, o outro squarezinho. E já vou fazer aqui, ó, vou entrar dentro do meu canto e vou fazer 3 pontos altos. Olha, ficando assim. Agora, pessoal, vou virar, ó, vou virar eles assim e vou, ó, vir aqui, ó. Faço isso e isso. Fico com o direito pra mim e aqui também, olha. Tá? O direito pra fora e o avesso tá aqui dentro. Vou vir aqui, ó, vou lá naquele squarezinho que já tá pronto, vou puxar o meu fio, vou fazer um ponto baixo. Vou laçar, vou vir pra esse aqui agora e vou colocar dentro do espacinho 3 pontos altos. Fiz meus 3 pontos altos, eu vou vir aqui, ó, lá de novo, no squarezinho que tá pronto, no espacinho, vou laçar e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Laço, venho aqui agora nesse espacinho e coloco 3 pontos altos. Vou aqui no meu squarezinho que está pronto, laço, puxo, um ponto baixo. Laço, cheguei aqui no meu canto, eu vou colocar 3 pontos altos. Venho aqui, pessoal, olha, nesse canto desse squarezinho que tá pronto, ó, vou entrar aqui dentro. E vou fazer um ponto baixo, uma correntinha
e vou voltar aqui, ó, trabalhando 3 pontos altos novamente. Olha como que ficou. Faço uma correntinha e vou vir aqui, ó, nesse espacinho e vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha, vou vir aqui, vou colocar 3 pontos altos no meu espacinho. Uma correntinha, vou vir aqui agora no meu canto e vou fazer o meu canto normal aqui, ó. Vou fazer 3 pontos altos. Fiz meus 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas. Entro aqui no meu canto e coloco mais 3 pontos altos. Fiz meus 3 pontos altos, uma correntinha, entro no espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, venho pro espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei no meu canto, vou colocar apenas 3 pontos altos. Ficando assim novamente. Agora, pessoal, vou vir aqui, pegar mais um squarezinho, vou entrar aqui, ó, no canto, e vou fazer 3 pontos altos. Vou virar, e já vou vir aqui, ó. Entro aqui, ó, nesse squarezinho que tá trabalhado, um ponto baixo. Laço, venho no square, nesse espacinho, e coloco 3 pontos altos. Venho aqui novamente, entro no meu espacinho, um ponto baixo. Laço, venho no meu square, coloco 3 pontos altos. Venho aqui no meu squarezinho, laço, um ponto baixo. Volto aqui para esse outro square no canto e coloco 3 pontos altos. Venho aqui, ó, no canto, ó, coloco um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui dentro do meu canto e coloco 3 pontos altos. Uma correntinha, e agora vou continuar normal, ó. Vou fazer só a sequência. Então, pessoal, ele é bem simples de fazer, é somente repetições agora com os outros square, tá? Então, já deu para vocês pegarem bem, olha, como que ficou. Nós vamos fazer isso, pessoal, esse mesmo procedimento dessa união por mais 3 squarezinhos, tá? Então, aqui vai vir um, depois o outro e depois, assim, o outro. Dessa mesma forma que a gente fez aqui. Se ficou alguma dúvida, só volta o vídeo nesse square aqui e assim você vai fazendo até completar os 6 square. Eu vou completar aqui e volto com vocês. Finalizei aqui, então, pessoal, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 square. E aqui nós estamos no nosso último square. Eu vou entrar aqui nesse canto e vou fazer o meu canto normal. Então, vou colocar aqui, ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no meu espacinho, 3 pontos altos.
uma correntinha, venho pro espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui, olha, no meu canto, eu vou colocar 3 pontos altos. Olha, finalizei aqui, então, o meu square. Agora, pessoal, eu vou unir com essa ponta aqui, ó. Então, eu vou dobrar aqui, ó, ficando com o direito pra mim e aqui também, ó, com o direito pra cima. Aqui nós temos o nosso avesso. Vou dobrar assim, ó, e vou vir aqui, pessoal, na onde eu terminei, vou vir com esse daqui. Vou pegar ele aqui, então, bem aqui, ó, nesse canto, e vou colocar aqui, ó, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficando assim, ó. Desse jeito aqui. Ficando assim, ó. Tá? Então, aqui estamos a nossa parte que a gente uniu, essa nós vamos trabalhar depois. Vou vir aqui e vou fazer igual eu estava fazendo as emendas. Venho nesse trabalhado, puxo um ponto baixo. Entro aqui nesse espacinho, coloco 3 pontos altos. Vou lá no meu square trabalhado, um ponto baixo. Volto aqui no meu espacinho, 3 pontos altos. Venho aqui, ó, no meu square trabalhado, um ponto baixo. Volto aqui, agora eu já tô dentro do meu canto, coloco 3 pontos altos. Venho aqui, ó, no canto do meu square trabalhado, um ponto baixo, uma correntinha, e volto aqui, ó, pro meu canto, colocando mais 3 pontos altos. Uma correntinha, e agora eu vou emendar aqui, ó, onde eu iniciei o meu square. Venho na terceira correntinha e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Ficando assim. Já vou mostrar pra vocês como que ficou, ó. E aqui está, olha, o nosso corpinho do nosso porta-prato, tá? Essa parte aqui de baixo nós vamos fazer depois. É nela que nós vamos estar unindo o nosso fundo, tá? Então, aqui nós vamos começar a subir aqui o nosso corpinho, e aqui vai ser a união do nosso fundo. Agora, aqui, pessoal, eu vou caminhar até o meu espacinho com ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, ó, vou caminhar um, venho no próximo, ponto baixíssimo, e venho aqui, ó, no meio, ponto baixíssimo. Cheguei aqui no meu meio, eu vou subir uma, 2, 3 correntinhas. Vou entrar aqui, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei, então, olha, com 3, com as correntinhas que eu subi. Uma correntinha, venho no intervalinho, nesse próximo espacinho, e vou colocar mais 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui, ó, nesse espacinho, eu vou colocar um ponto alto alongado. Então, eu venho aqui, eu tiro uma vez aqui, ó, mas eu não passo dentro dessa argolinha, passo só nessa correntinha aqui. E agora, eu faço ele normal, ó. Ficando assim, ó, alongado.
Entro aqui no meio, olha, bem aqui nesse meio, e vou fazer a mesma coisa, ó, tiro aqui, ó, uma vez, e agora sim eu faço meu ponto alto normal. Entro aqui, ó, dentro desse leque, faço a mesma coisa, tiro uma vez, e agora eu faço ele normal. E ele vai ficar assim, ó, mais alongado. Uma correntinha, vou vir aqui, ó, no espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, ó, no espacinho, 3 pontos altos. E eu vou fazendo assim até chegar lá na minha outra emenda. Vou fazer mais uma emenda com vocês, para não ficar dúvida. Uma correntinha e cheguei novamente na minha emenda. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro espacinho, ó, tenho 3, vou tirar bem aqui, ó, uma vez, ó. E agora, eu faço meu ponto alto normal, ó, ficando assim alongado. Entro aqui dentro e vou fazer a mesma coisa, ó, tiro e agora eu faço meu ponto alto. Entro aqui dentro, tiro uma vez e agora eu faço meu ponto alto, ficando assim. E nós vamos continuar com essa sequência até a gente fazer por toda a nossa volta, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês. Agora, é somente essa repetição que a gente vai estar fazendo. Chegamos aqui, então, no final, fiz minha correntinha e vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Ficando assim. Vamos caminhar novamente com ponto baixíssimo até chegar lá no nosso espacinho. Chegando no nosso espacinho, nós vamos repetir essa carreira. Vamos fazer 3 correntinhas e vamos colocar em todos os nossos espacinhos 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui no meu espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, venho pro próximo espacinho, 3 pontos altos. E nós vamos dar essa sequência, fazendo isso até o final da nossa carreira. Sempre colocando uma correntinha de separação e 3 pontos altos dentro dos meus espacinhos. Então, nós estamos repetindo aqui a nossa carreirinha anterior, tá? Então, eu vou dar continuidade nesse padrãozinho e volto aqui com vocês. Finalizei aqui, então, mais uma carreirinha, olha, ficando assim. E agora, pessoal, fiz a minha correntinha e vou vir aqui, ó, fechar com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas somente de ponto alto separado por uma correntinha. Então, aqui eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 3 correntinhas faz um ponto alto e uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, nesse ponto alto e vou colocar um ponto alto. Ficando assim. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e vou colocar um ponto alto. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó, pulo esse ponto, venho no ponto seguinte e vou colocar aqui um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, pulo o espacinho, venho no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse ponto, venho no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse espacinho, venho no ponto seguinte, um ponto alto. E olha, nós vamos fazer isso aqui, pessoal. Ponto alto com uma correntinha de separação, tá? Então, aqui eu vou sempre pular o ponto do meio, ó, faço uma correntinha, pulo esse ponto do meio, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o meu espacinho. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o ponto do meio, no seguinte, um ponto alto. E eu vou continuar fazendo esse padrãozinho até chegar aqui, ó, nesse último espacinho aqui.
tá? Então, eu vou fazer toda a minha carreirinha e volto com vocês. Fiz aqui, ó, por toda a minha carreirinha. E agora, cheguei aqui no último. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira, eu fecho com ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço, venho aqui, ó, nesse ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, nesse ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, nesse ponto alto, um ponto alto. E agora, eu vou fazer uma repetição dessa carreira aqui, ó. Eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, separado por uma correntinha, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha e volto aqui com vocês. Finalizei aqui, então, minha carreirinha, olha como que ficou o acabamento. E agora, pessoal, eu vou fechar aqui, ó, 1, 2, 3 na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha de picô. Eu vou fazer os meus picôzinhos com apenas 2 correntinhas, porque eu acho que fica mais delicadinho o nosso trabalho. Então, eu venho aqui, faço 1, 2 correntinhas, volto aqui, ó, na minha primeira alcinha e faço o meu picô. Venho aqui, ó, nesse intervalinho e coloco um ponto baixo. Venho aqui, ó, nesse ponto seguinte, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, volto aqui, ó, nas 2 alcinhas e faço o meu picô. Venho aqui dentro do espacinho, prendo com um ponto baixo. Venho aqui, ó, para esse ponto alto e coloco um ponto baixo nele. 1, 2 correntinhas, volto aqui, ó, nas 2 alcinhas e trabalho o meu picô. Dentro do meu espacinho, um ponto baixo. Venho pro ponto seguinte, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, volto nessas 2 alcinhas e trabalho o meu picô. Venho no meu espacinho, um ponto baixo. Venho aqui nesse ponto alto, um ponto baixo. E assim, pessoal, eu vou fazer, olha, por toda a minha volta, tá? Vou seguir esse padrãozinho aqui. Vou fazer por todos esses espacinhos e ele vai ficar assim, gente. Olha como que fica bem delicadinho o picôzinho com apenas 2 correntinhas, tá? Então, vou dar continuidade e volto com vocês. Fiz por toda a minha carreirinha, olha os nossos picôzinhos e eles ficaram assim. E agora, chegando aqui nesse último, eu vou entrar aqui, ó, bem no pezinho da onde eu comecei esse picô. Vou entrar com a minha agulha aqui, ó, bem no pezinho e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. E agora aqui eu já posso travar o meu fio e cortar. Ficando assim. Olha, aí eu levo esse fiozinho aqui atrás, passo ele aqui, ó, e depois vou fazer o meu arremate. Vou passando ele em alguns pontinhos, depois vou dividir ele em 2 partes, e aí vou dar um nozinho e vou passar entre alguns pontinhos para ele ficar bem arrematado. Então, essa parte aqui, ó, ela já está pronta, essa parte de cima do nosso porta-prata. Agora, nós vamos trabalhar essa parte aqui de baixo e depois já vamos unir na nossa base, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou continuar agora com o meu fio branco, tá? Com o meu barbante, corta. Então, agora aqui eu vou continuar fazendo com o meu barbante cru e depois já vou passar a unir ele naquela base amarelinha que eu fiz. Então, aqui, meus amores, eu vou iniciar em qualquer square, tá? Vou vir aqui, ó, nesse intervalinho, olha, do squarezinho, nesse espacinho. Vou prender aqui, ó, o meu fio na cor cru. Então, eu venho, fiz aqui já uma correntinha pra prender e vou subir mais 2. E já vou arrematando esse fio. Entro aqui e faço mais um ponto alto. Já vou arrematando aqui e vou colocar mais um ponto alto, ficando
assim. Aqui eu vou fazer uma correntinha, já entro no próximo espacinho e vou colocar mais um ponto alto. Vou entrar nesse espacinho e vou colocar mais 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, ó, nesse espacinho, e vou colocar mais 3 pontos altos. Aqui você tá percebendo que eu terminei, finalizei esse leque aqui, ó, tá? Aqui eu tenho 3 pontos altos e aqui eu tenho 3. Vou laçar e vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho entre esses 3 pontos altos e esse aqui, eu vou colocar 3 pontos altos também. Olha, ficando assim. Uma correntinha, entro aqui dentro desse espacinho e vou colocar 3 pontos altos também. E ele ficou assim, olha. Tá? Então, aqui dentro nós fizemos 3 pontos altos, aqui 3 e aqui 3. Uma correntinha, venho pro meu espacinho e trabalho 3 pontos altos. E aqui, pessoal, eu vou trabalhar 3 pontos altos em cada espacinho, separado por uma correntinha. Uma correntinha, cheguei aqui novamente na minha emenda. Na emenda, eu vou fazer 3 pontos altos aqui, ó. Finalizando esse leque, vou fazer aqui dentro 3 pontos altos. Uma correntinha. Aqui eu preciso dar uma correntinha, pessoal. Deixa eu desmanchar que eu esqueci. Então, eu faço aqui uma correntinha, agora sim. Eu entro nesse intervalinho aqui, ó, da minha emenda e coloco 3 pontos altos. Uma correntinha, vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho e vou... Deixa eu puxar esse fiozinho aqui pra me arrematar ele depois. Aí, deixa eu arrumar ele aqui, esse aqui vai ficar pra cá, que eu vou arrematar ele depois. Olha, ficando assim. Uma correntinha e vou dar continuidade fazendo esse mesmo padrãozinho que eu estou fazendo aqui, olha, até chegar lá aqui no meu final. Então, vou fazer isso por toda a minha carreira e volto com vocês. Fiz, então, olha, por toda a minha carreirinha e ele ficou assim. E agora, nós vamos finalizar aqui, olha, com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, pessoal, eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixos ao redor de toda essa parte, tá? Então, eu vou subir uma correntinha, já venho aqui no ponto seguinte, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. Cheguei aqui, olha, no meu espacinho, um ponto baixo. Um ponto baixo aqui, ó, pra cada ponto. Ficando assim, ó, com 3 pontos baixos. No meu espacinho, um ponto baixo também. E assim eu vou, ó, fazendo essa sequência por toda a minha volta. Somente ponto baixo. E nos meus intervalinhos, vou colocando ponto baixo também, tá? Eu só vou fazer essa sequência por toda a minha carreirinha. Finalizei, então, olha, fiz ao redor somente pontos baixos. E aqui, pessoal, eu vou entrar nessa bem aqui, ó, nesse pontinho baixo, nessa correntinha, né, que eu subi pra fazer um pontinho baixo, e vou fazer aqui, ó, um baixíssimo. Eu vou cortar o fio porque eu vou unir com a minha base amarela. Se você tiver feito a base na cor cru e você quiser dar continuidade fazendo os picozinhos de emenda
na cor cru, você não vai cortar o fio, tá? Daqui, olha, eu vou pegar aqui só pra mostrar pra vocês. Olha, daqui, pessoal, eu já tenho a minha base pronta. Eu venho aqui, olha, e já vou fazer isso, ó, sem cortar o fio. Aí, eu já vou começar a unir. Vou fazer um pouquinho aqui com vocês, depois eu desmancho, porque eu quero fazer meus picôzinhos na cor amarela, tá? Então, se você estiver fazendo da mesma cor, ou você quer jogar essa cor cru nos seus picôzinhos aqui, você já vai posicionar aqui, ó, a sua base, assim, e já vai vir trabalhando aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, um ponto, ó, pega um pontinho daqui e um pontinho lá da tua base. Olha, tá vendo que a gente tem aqui, ó, nossas carreirinhas dessa parte e as nossas carreirinhas da parte da base. Então, eu vou pegar lá e aqui, vou trazer e já vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Faço aqui, ó, o meu picôzinho, eu vou fazer com 2 correntinhas. E vou fechar ele aqui, ó, no ponto seguinte, ó, vem aqui no ponto seguinte daqui e lá, ó, bem assim. Vou trazer o meu fio aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou passar pro ponto adiante, ó, no próximo ponto eu pego 2 aqui e 2 aqui. Vou puxar aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo novamente. Aqui eu já vou fazer o meu picô. Faço aqui o meu picôzinho. E já venho aqui, ó, nos 2 pontos seguintes, esse e esse. Já puxo e já vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixo. Passo no seguinte, pegando 2 daqui e esses 2, puxo e faço o meu ponto baixo. E vou fazendo o meu picôzinho e unindo. Ele vai ficar assim, ó, essa união. Então, eu pego sempre o pontinho da base e o ponto aqui do meu corpinho que eu acabei de fazer e vou unindo assim. Mas, pessoal, eu vou fazer na cor amarela, então, eu vou cortar esse fio. Se você estiver fazendo a base de outra cor, fique à vontade, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, porque eu quero fazer o meu picôzinho na cor amarela, para essa cor ter um destaque melhor devido às minhas florzinhas. Então, aqui eu já vou finalizar, ó. Já vou finalizar, já vou passar o meu fiozinho aqui pra trás, pra me dar continuidade, ó. Venho aqui, ó, já passo ele aqui e vou arrematar ele aqui depois, tá? Então, vou passar ele alguns pontinhos pra cá, olha. E aí, pessoal, encontro com esse, dou um nozinho, coloco um pinguinho de cola e corto, tá? Então, agora, eu vou começar a unir nessa minha parte aqui com a cor amarela, por isso que eu não cortei esse fio. Então, aqui, pessoal, posicionando aqui, então, o fundo do meu porta-prato com o direito pra cima, tá? E o avesso vai ficar aqui dentro do nosso porta-prato. Eu vou pegar aqui, ó, uma alcinha desse parte do nosso corpinho, olha, de um ponto, peguei aqui, na verdade, 2 alcinhas, e vou vir trazer agora esse fio que eu não cortei, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou buscar aqui o meu fio, vou, ó, passar ele pra cá e vou ajustar aqui, ó. Aí, ajustei ele bem certinho, eu já vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse próximo, pegando esses 2 daqui e os 2 de lá, ó. Assim, vou puxar o meu fio aqui, vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, eu vou fazer agora o meu picôzinho. Faço 2 correntinhas, volto nas 2 alcinhas e trabalho o meu picô. Venho aqui, ó, nesse ponto seguinte e no ponto de lá seguinte também, ó. Puxo e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Pego 2 alcinha desse e 2 daquele ponto da minha base, puxo e faço um ponto baixo. Pego 2, vou fazer o meu picô.
uma, duas correntinhas, volto aqui nas duas alcinhas e trabalho o meu picôzinho. Venho aqui, ó, pego 2 pontinhos daqui, 2 de lá, puxo e trabalho aqui o meu ponto baixo. Pego 2 alcinhas daqui, 2 de lá, puxo e trabalho meu ponto baixo. Faço meu picôzinho. Venho aqui, pego 2 dessa, 2 dessa, trabalho o meu ponto baixo. Pego 2 dessa, 2 da base, trabalho o meu ponto baixo. Faço o meu picô. Então, vocês percebam que é bem fácil de fazer essa união dessa base, porque ela fica bem certinha. Olha, como que ela fica bem certinha. Aqui está, então, olha a nossa base, e aqui unindo no nosso corpinho, tá? E ela dá um destaque bem especial por causa das nossas florzinhas. Eu poderia estar fazendo esses picôzinhos também na cor da florzinha, tá? Com barroco. Mas aí vai encarecer um pouquinho o meu porta-prato, e eu não quero deixar ele assim tão caro, pra não precisar colocar, né, um preço mais alto pra minha cliente. Então, olha, aqui tá a minha base. Agora, pessoal, eu vou fazer isso, ó, eu vou arrumar ela toda aqui certinho, ó. Então, aqui, depois de todo arrumadinho, você só vai unindo, tá? Nesse mesma sequência que a gente fez aqui, você vai fazer em volta do seu porta-prato inteirinho. Vai arrumando e vai unindo, vai arrumando e vai unindo, fazendo essa sequência aqui, tá? Então, vou unir todo o meu porta-prato e volto com vocês. Pessoal, tô chegando aqui, então, no meu finalzinho. Olha como que ficou toda a minha volta. Olha, ficou assim, ó. E aqui, meus amores, eu vou mostrar pra vocês que vocês vão perceber que vai ter alguns pontinhos que vai sobrar aqui, porque a gente tem 6 pontinhos a mais nessa parte de cima do que na nossa base. Então, o que que a gente faz quando tem isso? A gente pula alguns pontos fazendo adaptação. Então, aqui eu finalizei o meu picô, eu pulo esse ponto, venho aqui no seguinte, pego aqui, só que aqui na parte de baixo da minha base eu não vou pular. Então, eu pulei só na parte de cima. Então, aqui eu já faço isso, ó. Perceba que ele nem dá pra notar que eu pulei. Fiz algumas alterações ao redor, tá? Então, eu tenho 6 pontinhos a mais aqui em cima, eu vou pular por 6 vezes. E ele vai ficar assim, você não dá nem pra perceber. É só uma adaptaçãozinha que a gente precisa tá fazendo. Fiz aqui, ó, pulei, fiz o meu ponto baixo aqui, venho no seguinte e vou fazer ele aqui normal, ó. Pegando um daqui e outro de lá, tá? Aí, eu venho e faço o meu ponto aqui normal. E agora, sim, eu vou trabalhar o meu picôzinho. 1, 2, correntinha, venho aqui, trabalho o meu picô. Não vou precisar pular aqui, eu venho, faço ele normal, venho no seguinte, faço ele normal, tá? Então, você vai precisar fazer essa alteração por 6 pontinhos apenas. Você distribui aqui, então, já pulando 6 vezes um pontinho apenas, só na parte do nosso corpinho. Aqui, eu vou fazer o meu picôzinho. Aqui, eu não vou pular, eu vou vir aqui, ó, vou fazer normal. E aqui, eu já vou fazer o meu último pontinho pra finalizar, então, a nossa carreirinha. Então, eu pego um daqui e um de lá, ó, que é o meu último, puxo e faço ele. Vou fazer meu último picôzinho aqui pra gente finalizar. Agora, aqui, pessoal, eu vou entrar nesse pontinho aqui, ó. Bem aqui, nós temos um pontinho ainda sem trabalhar. Eu vou entrar nele aqui, ó, e vou sair no de lá, tá? Então, eu pego aqui esses 2 últimos pontinhos, ó, e puxo. E aqui, eu vou fazer, então, meu último ponto baixo, e já vou entrar aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó,
fazendo um baixíssimo. E olha como que ficou. Aqui eu faço mais um pra cortar. E aqui eu puxo pra tá levando ele aqui atrás, ó. Tá, aí eu venho aqui com a minha agulha e vou puxar ele aqui, ó. E vou levar esse pontinho, ó. Vou trazer ele aqui dentro do meu porta-prato pra me tá fazendo o meu arremate, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou levar ele lá no meu avesso. Vou deixar ele lá, tá? Vou buscar ele aqui, ó. Ó. E aqui sim que eu vou estar fazendo o meu arremate pro lado do avesso. E olha como que ficou bem certinho. Tá? Olha. Vou erguer um pouquinho aqui pra vocês verem melhor como que ficou, gente. Ó, perfeitinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. E essa base que a gente fez aqui, pessoal, que nós colocamos uma carreirinha de ponto baixo, ela deixa o nosso porta-prato bem reforçado, tá? Ó. Então, agora que ele está finalizado, a gente vai estar fazendo, então, agora a nossa alcinha. E depois, nós vamos estar unindo a nossa alcinha com essa parte de cima para finalizar o nosso porta-prato. Então, agora, nós vamos fazer a nossa alcinha. Bom, meus amores, então, depois de ter aqui, ó, feito as partes do nosso porta-prato, o fundo, o corpinho, agora nós vamos precisar fazer duas alças dessa daqui, ó. Eu fiz uma e vou fazer a outra aqui com vocês. Vou medir aqui pra vocês verem o quanto mede essas alcinhas. Olha, 32 centímetros de alça. Aí, vai de você, se você quer maior, se você quer menor, aí fica ao teu critério, tá? Eu fiz aqui com essa medida e ela ficou muito boa. Nós vamos trabalhar carreirinhas de pontos baixos apenas para que a nossa alça fique bem reforçada. Então, eu vou começar aqui, ó, com a minha laçadinha inicial. Essa laçadinha eu já conto como uma correntinha. E eu vou fazer mais 4. Então, já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Com essa primeira laçadinha aqui, ficamos com 5 correntinhas. Vou vir aqui, ó, já na primeira correntinha aqui, ó, a contar, ó, tenho essa que tá presa na minha agulha, essa laçadinha. Eu vou pular essa daqui e venho na seguinte. Venho aqui, já faço um ponto baixo. Venho na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Eu fiquei aqui, então, olha, com 4, trabalhei, então, voltei fazendo 4 pontos baixos. Agora, pessoal, eu vou fazer uma laçadinha, vou virar e vou trabalhar aqui, ó, já nesse primeiro espacinho, ó, nessa primeira correntinha, aqui, ó, bem aqui, ó, no primeiro ponto baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um foco. Aí, focou melhor. Já venho aqui nessa primeira e vou fazer um ponto baixo. Na segunda, um ponto baixo. Na terceira, um ponto baixo. E agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui, ó, nessa última, pegando apenas essa alcinha aqui, ó, pra ela ficar bem certinha. Venho aqui, olha, venho aqui e faço um ponto baixo, ficando assim. Agora, pessoal, vou fazer uma correntinha, vou virar e vou fazer já um ponto baixo aqui dentro, ó, logo nessa primeira aqui, ó. Nesse primeiro ponto baixo, eu coloco um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E aqui, pessoal, eu vou pegar, olha, essas duas alcinhas bem aqui, ó. Pego essa, ó, e essa aqui, ó. Essas duas alcinhas, pra ela ficar bem retinha. E aqui eu faço um ponto baixo.
E você vai ver que ela fica bem retinha aqui, ó. Faço uma correntinha, vou vir aqui, ó, no primeiro, um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, no terceiro, um ponto baixo. Novamente, eu vou pegar essa alcinha, ó, vou mostrar bem certinho pra vocês. Nós temos essa alcinha e essa alcinha aqui, ó. Eu vou trabalhar nelas para que fique bem retinho. Então, eu pego essa alcinha e essa aqui, ó, da minha bem na lateralzinha, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixo também. Uma correntinha, vou virar no primeiro aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo. Um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, no terceiro, um ponto baixo. Novamente, eu vou pegar essas duas alcinhas. Então, eu venho nessa e essa aqui, ó, e trabalho aqui o meu ponto baixo. E você vai perceber que ela vai ficar, olha, bem retinha. Como você vê essa daqui, pessoal, olha pra vocês verem como que ela fica com o acabamento aqui, ó. Bem certinho nas minhas lateral, ó. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer essa sequência, então, até ficar com a mesma tamanho dessa daqui, com 32 centímetros. Se você quiser maior, você vai aumentar, você vai fazer mais carreiras. Se você quiser menor, você diminui, tá? Com 32 centímetros, pessoal, ela fica perfeita pro nosso porta-prato. Então, aqui eu vou concluir essa, você vai precisar de duas. Então, você vai fazer essa e vai fazer mais uma, e a gente vai voltar pra gente pregar lá no nosso porta-prato. Finalizei aqui, então, a minha outra alcinha, e olha, agora eu tô com duas, e nós vamos agora montar aqui no nosso porta-prato. Então, pessoal, eu vou me guiar aqui, ó, por essas lateral aqui, ó. Eu tenho aqui 3 flores, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou me guiar nessa daqui. Eu venho nessa flor, nesses 3 pontos aqui, e vou colocar a minha alça bem aqui, ó. Esses dois pontos, essas duas carreirinhas de ponto vazado, eu vou deixar ela pra dentro do nosso porta-prato e vou pregar as minhas alças nessa carreirinha aqui, ó. Então, eu me guio por aqui e vou marcar ela aqui, ó. Vou prender ela aqui, ó, com o marcador só pra ficar mais fácil, tá? Olha, bem aqui onde eu tenho esses 3 pontos altos da minha emenda. Então, eu venho aqui. Olha, vou vir aqui e vou colocar o meu marcador, tá? Bem aqui, ó, deixo esses 3 pontos aqui e vou colocar eles aqui, ó. Vou colocar bem aqui no meio pra ficar mais fácil. Pronto. Então, já tá marcado. Vou vir aqui, ó. Vou contar, pular essa flor e vou vir aqui, ó. Bem nessa daqui, tá? Vou pegar a minha outra alça e vou colocar ela aqui, ó. Vou deixar essa flor e vou vir nessa daqui. Vou colocar ela bem aqui, ó. Tá vendo? Eu deixo duas e venho aqui, ó. Nessa parte onde eu tenho esses 3 pontos altos e vou colocar ela aqui, ó. Bem aqui, ó. Deixo os 3 pontos altos livre, pego esse ponto aqui, ó, esses 3 pontos pra me guiar e coloco ela bem aqui. Coloco, então, prendo ela aqui, ó. Pronto, olha como que ficou, tá? Então, nós ficamos aqui, ó, com essas 2 flores, ó, essas 2 flores e a nossa alcinha bem certinho, tá? Aqui, pessoal, vou pôr aqui, ó, desse lado. É desse lado de cá, ó. Tem as 3, eu vou pôr aqui, igual aquela, tá? Aqui, ó, desse lado, eu vou livrar essas 3 e colocar aqui. Que ela vai ficar daí com as 2 flores bem certinho. Olha, então, fiquei aqui, ó, igual, tá? Então, fiquei aqui, ó,
essa parte dessas duas flores livre. Vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Então, eu venho aqui, vou virar, ó, virar o porta-prato e vou fazer a mesma coisa aqui. Bom, meus amores, agora nós vamos colocar a nossa alça, tá? Nós vamos vir aqui, nós vamos marcar onde a gente vai colocar a alça pra ficar bem mais fácil. Então, eu venho aqui, ó, eu vou deixar essas duas flores, pego aqui a minha alça e vou me guiar aqui, ó. Bem aqui, eu pego essas duas flores e coloco aqui, ó. Tá vendo esses 3 pontos altos onde a gente fez a nossa emenda? É neles que a gente vai se guiar. Vou colocar aqui, ó, a nossa alça. Bem aqui. E agora, pessoal, nossa, pessoal, tá dando o maior chuvão aqui. Vocês devem estar escutando aí os trovão, gente. Vou vir aqui, ó, fiz aqui, vou vir aqui, ó. Pulo essas duas flores e venho aqui novamente nessa marcação. E bem aqui em cima dela, eu vou colocar aqui, ó, a minha outra alça. Então, bem aqui, ó, tem essa marcação, vou vir nessa daqui. Vou colocar bem aqui a outra alça e vou marcar também, tá? Vou prender aqui pra ficar bem certinho. Então, aqui, pessoal, acho que eu marquei errado, gente. Aqui é aqui em cima, tá? Tem aqui esses 3, é nesse aqui que a gente vai. Venho aqui, então, e vou colocar aqui, ó, o nosso marcadorzinho. Ficando assim, ó. Ficando bem assim. Então, aqui eu tenho as minhas duas flores e o meu marcadorzinho aqui em cima. Essa parte vazada vai ficar pra cima, tá? Agora, eu vou fazer essa mesma marcação lá do outro lado do meu porta-prato. Então, eu viro aqui, vou pegar aqui, ó, essas duas flores, venho aqui com a minha alça. Venho com ela aqui, pego como guia esses 3 pontos aqui da minha emenda. Venho aqui em cima e coloco o meu marcador. Vou prender aqui, ó. Pego aqui. Venho aqui e venho aqui, ó. Tem esses 3 pontos da minha emenda, eu venho nesse. Coloco ele aqui pra marcar. Vou fazer a mesma coisa, sem torcer a minha alça aqui, ó. Pego esses 3 pontos e venho nesse aqui pra marcar. Então, venho aqui e vou prender aqui. Alça posicionada, agora nós vamos começar a fazer uma carreirinha aqui. Nós vamos trabalhar essas 2 carreirinhas, a gente vai ficar dentro do nosso porta-prato, virado pra ele. E nós vamos trabalhar nessa carreirinha aqui, pessoal. Nessa aqui, nós vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo, já prendendo a nossa alcinha. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, com o meu fio amarelo, tá? Você trabalhe com a cor que você estiver fazendo aí. Vou pegar aqui no meio, ó, entre essa alça e essa alça, eu tenho uma flor. Aqui não importa, qualquer lugar que você pegar aqui, tá perfeito. Então, vou vir aqui, ó. Vou trabalhar dentro desses pontos aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui e aqui dentro. Então, eu venho, vou começar aqui, ó. Coloco a minha agulha. Já vou vir aqui, ó, fazer uma laçadinha pra prender meu fio. Ó, pronto. Aqui eu vou fazer uma correntinha. E eu vou vir aqui, ó, trabalhar aqui, ó, nos meus próximos ponto. Então, eu entro aqui, um ponto baixo, entro no ponto seguinte, um ponto baixo, cheguei aqui no meio, um ponto baixo, vou vir para esses 3 pontos, em cada um deles, eu vou trabalhar um ponto baixo. Olha, no terceiro, um ponto baixo, dentro do meu espacinho, um ponto baixo. Venho aqui, ó, nos pontos. Opa, pulei um aqui, não posso pular nenhum. Venho nesse primeiro pontinho, um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo, um ponto baixo. Dentro do meu espacinho, um ponto baixo.
Olha, cheguei aqui então onde tá a minha alça. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui. Olha, tá vendo? Essa parte vai ficar assim mesmo, porque ela vai ficar dentro do nosso porta-prato do lado de cá. E aqui ela vai ficar assim. Cheguei aqui, pessoal, eu vou tirar o meu marcador. Cuidado pra não torcer a nossa alcinha, tá? Venho aqui, ó, vou arrumar aqui, opa, pego ela aqui. Vou trabalhar agora igual eu uni aqui. Vou pegar uma daqui, um ponto baixo da nossa alcinha, e vou pegar esse ponto seguinte, ó. Ó, então, eu peguei aqui, ó, um ponto baixo da minha alcinha e um ponto baixo do meu porta-prato. Então, eu venho aqui, acho que ficou melhor, né, pessoal? Vai dar um pouquinho de sombra, mas fica melhor pra vocês verem. Vou vir aqui, ó, um ponto baixo. Pego um ponto baixo do nossa alcinha e um ponto lá, ó. Novamente, igual a gente fez a união do nosso porta-prato. Busco o fio, um ponto baixo. Pego aqui um ponto baixo da nossa alcinha e um pontinho lá do nosso porta-prato, ó. Puxo um ponto baixo. Pego aqui novamente esse último pontinho, não posso esquecer dele. Pego um ponto daqui da alcinha e vou pegar aqui, ó, lá no meio já. Um ponto baixo também. Trago e faço um ponto baixo aqui. Vou pegar aqui, ó, dentro, já terminei a minha alcinha, vou dar continuidade. Um ponto baixo aqui, aqui nós temos um ponto baixo e um ponto baixo para cada ponto. Vou vir aqui, ó, no meu intervalinho, um ponto baixo, aqui eu começo novamente, um ponto baixo para cada ponto. Aqui, pessoal, no intervalinho, um ponto baixo e venho novamente aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto. E eu vou fazer assim até eu chegar lá na minha outra alcinha, tá? Então, eu vou fazendo, vou trabalhando aqui, ó, e vou fazendo somente ponto baixo, tá? Para cada ponto, um ponto baixo, e nos intervalinhos, trabalho um ponto baixo também. E ele vai ficando assim, ó, tá? Agora, aqui eu tô chegando já aqui na minha outra alcinha, eu vou dar sequência até chegar lá, pra gente fazer mais uma alcinha junto. Então, aqui, fica bem lindo esse porta-prato, gente, bem lindinho mesmo, ele fica estilo uma bolsinha mesmo. Tô chegando já na minha outra alcinha, olha, aqui já cheguei. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o meu marcadorzinho que tá preso. Cuidado para não torcer a alcinha, tá, pessoal? Confere certinho. Olha, aqui mesmo já tá torcida. Vem, ó, confere aqui. Ela tem que ficar assim, ó, tá? Ela não pode ficar torcida. Então, eu venho, vou pegar aqui novamente um ponto da minha alcinha. E aqui dentro, já vou fazer, ó, um ponto baixo, um ponto da minha alcinha, e vou vir aqui, ó, no meu ponto lá do meu porta-prato, um ponto baixo. Venho aqui novamente, um ponto da minha alcinha, um ponto de lá, e um ponto baixo. Venho aqui no último, não posso esquecer que aqui tem mais um, e venho lá, e um ponto baixo. Esse arremate eu faço depois. E aqui, novamente, eu vou dar continuidade, fazendo ponto baixo em cada pontinho. E eu vou fazendo assim, até finalizar. Aqui na minha outra alcinha, olha, gente, como que ela ficou. Confere se não tá torcida, olha, ela vai ficar assim, ó, tá? Confere, gente, se ela não vai ficar torcidinha. E vou fazer isso até chegar aqui.
vou fazer na minha outra alcinha do mesmo jeito que eu fiz nessa aqui, tá? Então, alguma dúvida, volta aqui de novo, pra gente poder finalizar, então, o nosso porta-prato. Fiz, então, aqui, olha, por toda a minha carreira e prendi as duas alças. E aqui eu vou finalizar, então. Venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho com ponto baixíssimo e já cortei aqui, olha, o meu fio, tá? Então, pessoal, agora eu vou fazer todos os meus arremates, que tem bastante pra tá fazendo. Olha como que ficou essa parte aqui de dentro, gente. Fica bem legal quando a gente coloca aqui os nossos pratos, tá? E as nossas alcinhas ficaram assim, ó. Olha. E agora, eu vou arrematar ele. E fiz também um cordãozinho com mais ou menos, gente, olha, eu acho que tem, deixa eu medir aqui pra vocês. Essa parte. Olha, vou medir aqui pra ficar mais fácil. Olha, gente, mais ou menos 90 centímetros. Tá? De 80 a 90 centímetros você pode estar fazendo, porque eu vou passar eles aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, nessa segunda carreirinha. Eu tenho aqui essa primeira vazada nessa segunda. E eu vou passar eles aqui dentro assim, ó. Vou passar ele todo aqui, ó. Ó, dessa forma, até chegar no meu finalzinho. E volto com vocês com ele todo arrematado, pra vocês verem como que ele ficou. Porta-prato totalmente finalizado, pessoal. Olha, aqui passei o meu cordãozinho, olha, aonde eu falei pra vocês que eu iria passar na segunda carreirinha aqui, ó, de ponto vazado. Coloquei aqui, olha, uma perolinha e aqui eu coloquei um prato pra você estar vendo, olha, gente. Na verdade, aqui não é um prato, eu coloquei uma tigelinha aqui, ó, em formato de um prato. Mas, como vocês viram, dá pra levar muita coisa, né? Olha, gente, quanto espaço que tem aqui dentro, tá? Então, esse aqui foi o porta-prato que nós finalizamos. E aqui, olha, eu venho e vou puxar aqui, ó, pra fechar e os nossos porta-prato ir limpinho aonde a gente vai, né? Então, aqui eu venho, olha. Amarro ele aqui, dou o meu lacinho e ele fica assim, gente. Olha que luxo esse porta-prato, pessoal. Simplesmente maravilhoso. Olha, aqui tá o fundo dele. E, gente, olha, a alcinha, luxo total, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso passo a passo de hoje, tá? Não esqueça de avaliar o vídeo no final. Se gostou, por gentileza, deixe seu like. E também, se ainda não for inscrito, se inscreva. E se puder, pessoal, compartilhe o vídeo a mais pessoas, tá? Muito obrigada de coração, gente. Que Deus abençoe a família, a vida e as produções de vocês. Beijinho no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau!